Olá! Hoje o nosso assunto será sobre dízimos e ofertas. E talvez o pastor Silvio Santos, cantaria dessa forma: é dízimo e oferta, é dízimo e oferta. Você deve estar pensando, é mais um daqueles vídeos dessas igrejas que pedem dinheiro, dessas pessoas que disseminam uma teologia da prosperidade, ou daqueles tipos de mensagem que você deposita R$100 para Deus te abençoar com 1.000. Não é sobre isso não, fique tranquilo. Hoje nós vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam sobre esses dois assuntos, sobre dízimos e ofertas. O que podemos falar com certeza é que o dízimo não é uma invenção das igrejas. Muito tempo antes de Jesus, mais ou menos 2000 anos, Abraão, ali chamado ainda de Abrão, depois de voltar vitorioso de uma batalha, devolveu o dízimo das suas conquistas a um sacerdote do Deus Altíssimo. Jacó, neto de Abraão, também na sequência da história do povo de Israel, após ter um sonho, uma revelação, disse a Deus que devolveria o dízimo de tudo aquilo que conquistasse ou ganhasse do Senhor. O dízimo é anterior à lei de Moisés, por isso as pessoas faziam isso de forma espontânea, entendendo como que fazendo algo para Deus, para o Senhor. Não podemos esquecer de um princípio bíblico importante. Apesar de não estar falando sobre dízimos e ofertas, a palavra de Deus nos dá a entender que todas as coisas pertencem a Deus. Por exemplo, o Salmo 24, verso 1 vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, também o mundo e os que nele vivem. Ageu 2:8 traz uma mensagem importante: do Senhor é a prata e o ouro. Tudo isso, as riquezas, tudo que foi criado, pertencem ao Senhor. Algumas curiosidades sobre o dízimo ainda no Velho Testamento. Levítico 27:32 vai dar o exemplo de um pastor de ovelhas que devolve o dízimo acerca dos seus rebanhos, portanto, devolvendo algo daquilo que provém do seu sustento. Outra curiosidade é que os dízimos, relacionados também ao livro de Números, capítulo 18, verso 21, vai mostrar que é uma ordenança do Senhor para sustento daqueles que trabalhavam na sua obra. Por exemplo, os levitas, na época do Velho Testamento, que dedicavam a sua vida em serviço ao Senhor, recebiam então do povo de Israel os dízimos para que houvesse sustento de suas famílias e também da casa do Senhor, do tabernáculo do Senhor. Algo interessante é que nem mesmo os levitas escapavam de apresentar o seu dízimo, dos dízimos que recebiam do povo de Israel. Portanto, ninguém está retirado, omisso a essa participação de também ofertar ou devolver os dízimos, como estamos falando aqui neste ponto do vídeo. Mas o que seria o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus te permite receber como sustento e que deve ser devolvido, entregue para sustento da obra do Senhor. Esse é um princípio bíblico associado então à ideia do dízimo. É importante ressaltar que em ocasiões especiais o dízimo também ultrapassava o sustento desses sacerdotes do Velho Testamento para alcançar o estrangeiro, o órfão e a viúva, e portanto caracterizar algo como obra social, ação social sobre a vida das pessoas necessitadas. Olha que interessante esse princípio que muitas vezes nos escapa ao falarmos de dízimos. Há uma pergunta a ser feita: e o coração, o estado de espírito daquelas pessoas que resolvem então doar, dar, entregar os seus dízimos? Em Lucas 18, dos versos 9 ao 14, existe a parábola de um homem que resolve dar o dízimo de tudo quanto ganhava.
mas faz isso com uma atitude arrogante em seu coração. Com certeza, não é esse tipo de culto que o Senhor gostaria de receber de alguém que então devolve, entrega os seus dízimos. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 23 e também no verso 23, nós encontramos Jesus falando sobre pessoas que devolviam o dízimo dos mínimos detalhes, das hortaliças que eles tinham, mas que não sabiam usar de compaixão e misericórdia com as pessoas. Jesus fala que nós não devemos omitir nem uma coisa e nem outra. Devemos sim devolver os dízimos, mas devemos também demonstrar misericórdia, compaixão com as pessoas. Nós temos esse princípio e por essa passagem do Novo Testamento não pode ser omissa ao cristão. O cristão não deve ser omisso à prática da devolução, da entrega dos seus dízimos. E por fim, nessa questão de dízimos, temos um texto clássico de Malaquias 3:8, onde vai dizer que as pessoas que não realizam, a prática da devolução dos dízimos, do ofertório, elas estão de fato roubando de Deus. Isso é algo que não deveria acontecer na igreja cristã ou através da vida de cristãos convictos que deveriam compreender esse princípio.